Olá, vamos continuar a dar prosseguimento às nossas meditações com um tema maior que é declarando a palavra. E por que declarar a palavra? Eu já começo dizendo que o meu desejo é que você seja muito abençoado com esta palavra. É uma palavra que faz muita diferença na nossa vida quando a pomos em prática. E por que declarar a palavra? Declarar a palavra de Deus, estamos falando sobre a palavra de Deus, é quando você lê e você abre a boca para falar aquilo que diz a palavra, confirmando a verdade de Deus para a sua vida. Significa que você concorda com ela. Significa que você diz tudo que tem aqui é verdade e eu quero para a minha vida. Isso é declarar a palavra. Confessá-la é estar de acordo. Confessar a palavra é dizer assim, eu estou de acordo com tudo que diz aí. Deus fala isso de mim, então eu sou, isso é verdade. Deus diz que eu consigo fazer isso, eu consigo sim. Isso é declarar a palavra. Então eu espero que você incorpore esse estilo de vida, né, na sua maneira de falar, na sua linguagem diária, esse declarar a palavra. E expulsar dos pensamentos aquilo que diz que você é incapaz, que você não pode e que você não é. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E nós somos filhos de Deus, filhos amados. Portanto, temos um Pai todo-poderoso, um Pai que nos ama e que deu a vida para nos ver novamente junto com Ele, em comunhão com Ele. E Ele continua dando a sua vida. Levanta pessoas para nos abençoar, assim como você também é levantado para abençoar a muitas outras pessoas. Hoje nós vamos falar de um tema e vamos incorporar isso na nossa linguagem diária, que é o nosso tema de hoje. Eu tenho a paz de Deus. Eu tenho a paz de Deus. E nós vamos basear a nossa meditação em Filipenses 4, de 6 a 7. Esses dois versículos que nós vamos ler em Filipenses, que é uma carta do apóstolo Paulo, que é uma carta que demonstra muita alegria, muito prazer quando ele escreveu, ainda que ele estivesse em prisão. A situação dele não era muito boa, humanamente falando, mas o espírito dele se regozijava em ver aquilo que ele fazia, o alcance que tinha. Ele usava de todos os meios para edificar a igreja. Aqui ele usa das cartas. Hoje nós temos outros meios, né? Mas naquela época ele usava das cartas para edificar as igrejas, os locais que eram levantados por ele, pela equipe dele, né? E diz assim, lá em Filipenses capítulo 4, os versículos 6 e 7, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos entendimentos em Cristo Jesus. Versículos maravilhosos que nos dão uma direção. Hoje, que problema que nós enfrentamos? Essa geração vive mergulhada na depressão, na ansiedade, nas incertezas. Elas estão mergulhadas nas incertezas, né? E essas incertezas, elas causam tanta insegurança que as pessoas adoecem. Elas adoecem na alma e depois isso se reflete no seu corpo. Mas nós queremos, com essa carta do apóstolo Paulo, que ele escreve aos Filipenses, ele dá um conselho tão pertinente para este tempo que nós temos que abraçá-lo, né? Esse conselho é maravilhoso. Então nós vamos abrir o nosso espírito agora, que Deus nos abençoe e vamos assim reter em nós, no nosso espírito, aquilo de bom, aquilo que eu posso transformar em prática na minha vida. Então, o primeiro ponto que nós queremos ressaltar é que todos nós queremos paz na vida. Todos queremos paz, não é verdade? Nós podemos ter tudo, mas se nós não temos paz, nós estamos infelizes, porque isso gera insegurança, isso gera ansiedade. Nós não fomos feitos para esse estilo de vida. Esse estilo de vida não preenche a vida do homem. Nós queremos, primeiramente, na vida, ter paz. O nosso espírito anseia por essa paz, né? Sempre queremos ter paz. Em tudo que fazemos, nós queremos ter paz. Mas como obter essa paz? Aqui tem um caminho para nós, um caminho. Diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Nós achamos que algumas coisas que tiram a nossa paz, que tiram a nossa quietude, que elas valem a pena. Mas aqui nós vemos que nada deve tirar a nossa paz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Tem muita informação aqui.
O que diz? Que os nossos pedidos, os nossos clamores, aquilo que tem roubado a nossa paz, aquilo que tem dado preocupação à nossa alma, ao nosso espírito, que isso não deve ficar conosco como uma carga, mas que nós devemos colocar diante de Deus. Há pessoas que muitas vezes estão inquietas e não sabem nem porquê. Por isso é bom fazer uma avaliação. O que é que está me preocupando tanto? Às vezes são coisas grandes, mas às vezes não são. Mas nós temos que ter consciência o que é que está tirando a minha paz. E quando você descobre, o que você tem que fazer? Torná-la conhecida de Deus. Diz assim, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Que as nossas cargas, as nossas petições, aquilo que está pesando na minha vida, que está me impedindo de ter paz, eu tenho que colocar diante de Deus, né? Para ele conhecer, ele já conhece, claro, mas ele quer ouvir de nossa boca, né? Então nós temos que fazer isso, fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições através da oração. Então eu vou falar com Deus, Senhor, eu tô muito preocupada, essa situação na minha casa, ou a minha situação financeira, ou a situação no meu trabalho, o meu ministério tem esse problema, eu preciso de uma saída, Senhor, dá-me uma saída, abre, me dá luz. Assim você vai colocando diante de Deus. Você não precisa de palavras eloquentes, porque Deus, ele é seu Pai. Ele é seu Pai. Ele está com os ouvidos atentos para lhe ouvir. Então você vai, torna conhecido a sua oração, a sua súplica, o seu clamor, misturado com ações de graça. Senhor, eu agradeço a Ti, porque Tu és meu Pai, Tu sempre me ouves. Eu te dou graças, Senhor, pela vida que Tu me dás. Mas eu estou com esse peso agora. Então eu quero que o Senhor conheça tudo que passa no meu coração. Porque Ele é um Deus que, ainda que o seu problema seja muito pequeno aos olhos dele, Ele se interessa em resolver o seu problema. Ele se interessa. É importante para você, que é filho dele? É importante para ele também, não é? Quando um pai vê um filho que está com um problema porque quebrou um brinquedinho dele, né? E ele chora, ele quer o seu brinquedo de volta. O pai olha e diz, esse daqui eu sei consertar, né? Para o pai, não é problema nenhum, porque ele já passou por tantas vezes aquelas situações ao longo da vida que para ele é fácil resolver. Mas ele olha, o desespero do filho é só aquilo. Ele tem prazer em resolver e dizer, tá aqui, tá pronto. Toma de volta o teu brinquedo, né? Por quê? O pai tirou dos seus outros afazeres para fazer aquilo que agradava a criança, que ia fazê-la feliz. Deus é assim conosco também. Ele se interessa por tudo. Ele não se interessa pelos grandes problemas só. Ele se interessa por todos, porque a sua preocupação também passa a ser a dele. Passa a ser a dele. O que é importante para você passa a ser importante para ele também. Então, ele diz assim, sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Sempre nós temos que estar agradecendo, reconhecendo o panorama que nós estamos vivendo, apesar de não ser tão bom, mas nós podemos agradecer pela provisão de Deus na nossa vida, pelas oportunidades que Ele dá. E há tantas coisas para você agradecer. Não vá até Deus com uma palavra de reclamação, porque quando você reclama, significa que você não crê que Ele vai fazer alguma coisa. Você já diz, isso daqui não presta, isso daqui não tá bom. Então, é como se você está falando com alguém que não pode fazer nada por você. Por isso, nós temos que ir com Deus com uma palavra de agradecimento, de ação de graças. Senhor, eu te agradeço, eu rendo graças a Ti, porque a Tua mão está sempre comigo, porque eu sou Tua filha, porque tantas vitórias o Senhor já deu na minha mão. Eu te louvo, te agradeço. E a segunda coisa, a primeira coisa é que nós queremos paz. Isso daí é algo que não é algo que é inegociável. Todos queremos ter paz. A segunda coisa que eu ressaltei foi a vida de oração e de comunhão com Deus, né? Que tem que tudo aquilo que pesa em nós temos que colocar diante de Deus em oração. Ser simples. Você se aproxima de Deus sabendo que os ouvidos dele estão abertos para você e a mão dele está pronta para lhe servir. Ele nos serve. Deus nos serve. Nós pedimos e Ele dá. Isso é servir. Deus nos serve. E diz aqui, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz que nós tanto desejamos. Nós queremos ter serenidade na vida. Essa paz que só Deus pode dar. Quando nós adotamos esse estilo de vida, eu não vou me inquietar por coisa alguma. Eu vou colocar diante de Deus, eu coloco diante de Deus as minhas petições, tudo aquilo que me angustia, tudo aquilo que para mim é um trabalho que eu não consigo resolver. Eu vou colocar diante de Deus, porque Ele me aclara o caminho, Ele me dá luz.
Quando você adota esse estilo de vida, de fazer de Deus participante da sua vida, de ser o número 1 na sua vida, o que acontece? Você abre o seu espírito para que a paz de Deus, que é algo que é fora do comum do nosso entendimento, que nosso entendimento não consegue alcançar, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que maravilha! Ele guardará os nossos corações. O seu coração não vai ficar exposto àquela angústia. O seu coração não vai ficar prestes a se enfermar. Por quê? Porque Deus guarda, né? Por causa da paz que Ele coloca dentro de você. Essa paz vai guardar os vossos corações e os vossos entendimentos. O nosso entendimento vai ser aclarado. O nosso entendimento vai ser iluminado com a luz de Cristo. O Espírito Santo atuando aí, ele vai trazer luz na nossa vida. Em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Nós podemos então declarar a palavra, concordar com ela, confirmá-la na nossa vida, dizer: eu não vou andar ansioso por coisa alguma. Eu não ando. Coloque no presente. No presente. Porque a palavra de Deus é para ser vivida hoje, não é para ser vivida no futuro. Não é eu ando na palavra de Deus. Eu não estou inquieto, porque eu coloco diante de Deus todas as minhas petições. E assim, quando eu faço isso, eu abro o meu espírito para o trabalhar de Deus. Deus trabalha na minha vida à medida que eu abro o meu espírito. Quando eu abro a minha boca e falo da palavra de Deus, acontece um trabalhar no meu cérebro. O meu cérebro passa a receber aquele comando aquele comando que foi manifestado através das minhas palavras, e ele passa a trabalhar conforme a liberação daquela palavra. Né? É assim, porque nós somos seres neurolinguísticos. A nossa mente, aquilo que sai da minha boca, aquilo que eu penso, e depois sai da minha boca, volta para mim mesma. E é como uma retroalimentação. Eu vou mudando de acordo com aquilo que eu penso e de acordo com aquilo que sai da minha boca. A palavra mexe com o meu cérebro. Eu penso, eu absorvo a palavra de Deus, ela tem um efeito no meu corpo, no meu espírito, eu manifesto com as palavras e essas palavras entram pelo meu ouvido e vão fazendo uma química espiritual maravilhosa. Isso é pela declaração da palavra. Declare a palavra, confesse-a. Quando você confessa a palavra, você está dizendo: Deus, tudo que o Senhor fala é verdade, é para mim. Eu abro o meu espírito, faça a química espiritual no meu espírito que o Senhor quer. Né? Então, a palavra trabalha no nosso cérebro, mas ela não trabalha só no cérebro, ela também entra no nosso espírito. Ela trabalha, e ela vai trabalhar, Deus vai trabalhar com toda a liberdade aí. Sabe por quê? Porque é no espírito que nós somos a habitação de Deus. Ele mora lá no nosso espírito e lá ele vai ter toda a liberdade de encontro com a palavra que vem dele e entra no meu espírito. Deus faz outra química e isso vai gerar em nós uma vida abundante, uma vida com propósitos, uma vida com clareza do seu propósito. Isso é maravilhoso. Que Deus o abençoe e faça você enxergar essa verdade. Que você seja ricamente abençoado com esta palavra maravilhosa. Em nome de Jesus.